Então, o que acontece quando a vontade de um tirano bate de frente com a honra de um espadachim e, claro, a liberdade de um pirata? Bora analisar esse confronto que é basicamente a primeira faísca de rebelião numa jornada que a gente sabe que vai ser épica. Pois é, e tudo começa aqui, com essa frase. A filosofia que define o nosso antagonista, o Capitão Morgan. Essa frase resume perfeitamente o tema central da história, a autoridade corrompida e o abuso de poder levado ao extremo. Então vamos ver como é que essa crença, essa ideia de que ele está sempre certo, se transforma numa realidade aterrorizante para todo mundo que vive sob o comando dele lá na base da Marinha. Olha, para o Capitão Morgan, a coisa é simples. Poder não tem nada a ver com liderança, é pura e simples subjugação. Ele literalmente mede o tal respeito em dinheiro. Não se trata de admiração, mas do tamanho do medo que as pessoas sentem a ponto de pagar o que ele exigia. E essa tirania dele, ela só vai escalando, sabe? Primeiro, ele humilha o próprio filho na frente de todo mundo. Depois, a coisa fica ainda pior. Ele manda executar uma criança, que só entrou ali por engano. E para fechar, quando um dos seus tenentes se recusa, mostrando o mínimo de bom senso, o que acontece? Morgan ataca ele na hora. Acusa o cara de rebelião. Mas, toda tirania uma hora encontra resistência. E nesse caso, a resistência começa com um cara que tá bem no meio desse furacão, o caçador de piratas, Roronoa Zoro. E o cenário é tenso. Imagina só, o Zoro tá lá, amarrado, exposto no meio do pátio da base, só esperando a hora da sua execução. A atuação dele é desesperadora, e isso aumenta a tensão para um nível absurdo. E é aqui que a gente chega no X da questão, sabe? Um verdadeiro choque de ideais. De um lado, a gente tem o Luffy, super direto ao ponto. E aí, quer entrar pro meu bando? Do outro, tá o Zoro, um cara com um código de honra mas tão rígido, que ele prefere morrer ali do que virar um pirata, que é exatamente o que ele sempre caçou. Pra ele, ser espadachim não é só saber lutar, é ter um nome, uma honra a zelar. Ok, o Zoro recusou. E aí, o que o futuro rei dos piratas faz? Ele não vai ficar de papo, né? Ele parte para o único tipo de plano que ele realmente conhece: ação. A mais direta possível. A abordagem do Luffy é a cara do Luffy, né? Direta, zero enrolação e um caos total. Ele não tá nem aí pra tentar convencer na conversa. Ele vai simplesmente criar uma situação em que o Zoro não tenha outra escolha. E o plano dele é de uma simplicidade que chega a ser engraçada. Passo 1, invadir a base da Marinha. Tranquilo. Passo 2, achar as espadas do Zoro que foram confiscadas. Passo 3, usar as espadas para convencer o Zoro a entrar pro bando. Sutileza? Zero. É só ação pura para conseguir o primeiro companheiro. Agora se prepara para ver como esse plano, simples, vira sem querer um ato de rebelião gigantesco e público. Então o que ele faz? Ele usa o poder dele e, se lança que nem um foguete em direção ao telhado da fortaleza. É tipo o jeito menos discreto de se infiltrar que alguém poderia imaginar. Mas, de novo, é a cara dele. Mas o mais genial, ou talvez acidental, é o alvo. Ele não mira numa janela, numa parede, não. Ele vai direto numa estátua gigante do próprio Capitão Morgan. Quer dizer, que símbolo perfeito da tirania que ele está prestes a quebrar em 1000 pedaços, né? E o resultado, claro, não podia ser outro. Uma destruição que é, ao mesmo tempo, espetacular e, vamos combinar, bem cômica. Adeus, monumento ao ego do Morgan. A confusão é instantânea. O Morgan fica maluco de raiva, levando aquilo pro lado pessoal, óbvio. A base inteira vira um caos, todo mundo correndo e gritando. E o Luffy? Bom, o Luffy tá nem aí. Foco total na missão. No meio da gritaria, ele só pega o Helmepo, o filho do capitão, e fala: "Bora, cadê as espadas?" Mas enquanto essa bagunça toda tá rolando lá no telhado, lá embaixo, no pátio, tem outra coisa acontecendo. Um ato de coragem. Bem mais quieto, mas tão importante quanto. É o Kobe. Ele vê a atitude do Luffy e aquilo dá uma coragem pra ele, sabe? Ele vai lá e tenta desamarrar o Zoro. É uma bravura completamente diferente da do Luffy. Sem estardalhaço, mas que vem do mesmo lugar, daquela sensação de que isso tá errado, eu preciso fazer alguma coisa. E olha que curioso, a gente tem dois sonhos que, na teoria, são totalmente opostos. O Kobe quer ser um fuzileiro naval da Marinha, dos bons, para mudar o sistema por dentro. Já o Luffy quer ser o rei dos piratas, o inimigo número 1 da Marinha.
Só que ali, naquele momento, enfrentando um cara como Morgan, esses dois sonhos, eles se alinham perfeitamente. E quando perguntam pro Colby sobre o sonho maluco do Luffy, a resposta dele é a mais simples e perfeita possível. Ele é assim mesmo. Não tem explicação, não tem lógica, é só ele. Essa frase mostra o poder que a convicção do Luffy tem, sabe? De contagiar e inspirar todo mundo ao redor. E qual é a resposta do tirano para esse pingo de coragem? Violência, pura e simples. Esse é o momento em que não há mais dúvidas. A crueldade do Morgan se mostra sem máscara nenhuma, atirando no Colby que está completamente indefeso, só para manter o poder pelo medo. E é aí que a gente chega no clímax. O código de honra do Zoro, que o manteve quieto até agora, bate de frente com a brutalidade sem limites do Morgan. A batalha de ideias e de vontade está prestes a virar uma batalha de verdade. E isso tudo nos deixa com a grande pergunta, né? De um lado, um tirano que acha que ele é a própria justiça. Do outro, um espadachim que é escravo dos seus próprios princípios. E no meio, um pirata para quem a única regra é a liberdade. Quando esses três se chocam, qual vontade vai ser a mais forte?